Nós também podemos ter atributos identificadores compostos ou chaves compostas. Então, olha, quando eu estou aqui representando, por exemplo, um armário, eu posso ter um número, um corredor que vai determinar a capacidade daquele armário. Então, se eu for direto só no número, pode ser que eu encontre repetições e não consiga encontrar exatamente o que eu quero. Se eu for num corredor específico, talvez eu tenha repetição também, talvez eu tenha vários corredores iguais e com a mesma identificação e não ache exatamente o que eu quero. Ou até que se eu não tenha corredores repetidos, talvez eu possa ter números repetidos, já que eu não consigo identificar o corredor. Eu consigo identificar o corredor, mas talvez eu precise de um número. Então, eu não vou conseguir identificar unicamente um registro aqui utilizando apenas um atributo. Então, eu tenho que usar 2 ou mais atributos. Num caso mais comum, se a gente pensar num avião, pode pensar até num ônibus, se a gente tem uma fileira, a gente tem a fileira onde a gente senta, né? Tem a fileira da janela, a fileira no meio, a fileira da ponta, tem a poltrona específica e ali tem uma classe que é um atributo comum. Se a gente usar só a fileira, a gente não vai identificar onde é que a gente tem que sentar especificamente. Se a gente olhar só a poltrona, também não dá para identificar especificamente. Então a gente precisa saber o par fileira poltrona para identificar exatamente qual é assento que a gente quer. Então, só para formalizar o atributo identificador, né, os atributos identificadores compostos, as chaves compostas, elas são um conjunto de atributos que juntas vão identificar unicamente um registro. Não consigo identificar utilizando um só, posso utilizar 2, posso utilizar 3, posso utilizar 4, não há limite. Não há limite sensato, porque na prática a gente não vai ter tanta necessidade de utilizar 2. Eu já vi em alguns modelos utilizarem 3, mas mais do que isso, acho um pouco difícil para a gente conseguir identificar unicamente uma linha. Vai depender muito do modelo, do domínio, mas só para que vocês entendam que a notação permite mais do que 2. Então, não necessariamente identificar unicamente um registro com atributos compostos. Esse atributo composto, essa chave composta terá 2 atributos. Ela vai poder ter mais, inclusive 3, 4, enfim. Então, mais uma vez, vamos pegar um outro modelo aqui. Vamos pegar um modelo de um avião. Vejam a imagem de um avião, onde eu tenho ali as minhas fileiras, eu tenho ali as minhas poltronas, A, B, C, D, E, F. Eu tenho minha classe Business e Economy. E tenho também ali a fileira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 aqui. Fileiras. E os bancos específicos. Esse é o nosso modelo e a gente identifica unicamente. Vamos ver como funciona. Por exemplo, a fileira 1, eu tenho aqui a fileira 1, a poltrona A, C, D e F. Ó, poltrona 1, fileira 1, A, 1C, 1D, 1F. Vamos pegar aqui a fileira 8 também. Olha, a fileira 8 a gente tem A, B, C, D, E e F. Olha, A, B, C, D, E e F. Se a gente identificar unicamente utilizando só a fileira, percebam que a fileira já repetiu, porque eu tenho 4 poltronas. Se você identificar unicamente pela fileira, quando você for buscar informação, você vai ter um ali 4 vezes, você vai ter 4 informações. Qual a informação que você quer? Então, a entidade, a gente tem que garantir que a gente vai trazer um dado único ali quando a gente dar a entrada na chave, porque é para isso que funcionam esses atributos identificadores, para que a gente encontre unicamente um registro. Não pode ter dúvida nesse caso. Se a gente olhar só para a poltrona, o mesmo caso acontece. Eu tenho poltrona C tanto na 1 quanto na 8. Se você fala, vai sentar na C, você não vai achar. E também não dá para você usar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, senão também vão acabar as letras, dependendo do tipo de avião que você tiver. Ou até mesmo de ônibus que você tiver. Então, a gente só consegue essa unicidade se a gente pensar nos 2 atributos em conjunto. Então, fileira e poltrona, por exemplo, 1A. Não há repetição de 1A. Você tem um C, um D, um F, 8A, B, C, D, E, F, tudo com 8. Então, você não tem repetição. Então, 8B aqui a gente identifica unicamente essa aqui. A 1A a gente identifica unicamente essa daqui. A gente sabe que uma é da Business, outra é da Economy. E assim a gente consegue utilizar
atributos identificadores. Existem também atributos multivalorados. Uma das características importantes que a gente tem que ter sobre os atributos, sobre colunas em banco de dados, quando a gente for armazenar alguma informação no banco de dados, é que os dados que a gente tem de certas características, eles não podem ser duplos, eles têm que ser únicos, atômicos, ou seja, eu só posso guardar uma informação ali. No caso aqui do nome do cliente, eu não posso ter um cliente, né, com 2 nomes, eu posso colocar um nome extenso, mas eu não posso colocar 2 nomes extensos. Por exemplo, eu não posso botar aqui cliente, eu posso botar aqui filiação, né, e dizer quais são a filiação. Né? Não posso, não tem como. Aqui a mesma coisa o telefone, eu posso tentar salvar no banco de dados. Isso no caso do banco de dados. Eu posso tentar salvar 2, 3, 4 telefones associados ao mesmo cliente. Eu não consigo, na mesma linha do cliente, eu não consigo colocar essas informações. O modelo entidade-relacionamento, ele prevê que a gente tenha, já na modelagem, um atributo multivalorado. Mas depois a gente vai ter que quebrar nos modelos seguintes, numa normalização, a gente vai ter que tirar essas informações daqui. Então, quando a gente encontra um atributo multivalorado, a gente já sabe que ele é um grande candidato a ter um outro tipo de informação. Porque, por exemplo, se você olhar o telefone aqui, um cliente vai ter muitos telefones. Então, olha, eu tenho aqui o cliente Kate, por exemplo, com 2 telefones, mais 351-991-992-993 e o mais 5551. Então, são 2 telefones que ela tem ali associado. E isso no banco de dados não é possível. Eu não consigo, para essa mesma informação, salvar, não no banco de dados relacional, para Kate. Então, a gente tem que quebrar essas informações de forma que a gente consiga relacionar esses 2 dados. De forma que a gente consiga, por exemplo, olha, quando eu tiver aqui um telefone, eu consiga dizer que um cliente vai ter ali um monte de telefone. Então, quando eu faço isso, eu consigo ali ter os dados separados. Então, quando a gente vê os relacionamentos, quando a gente falar no próximo vídeo sobre os relacionamentos, a gente vai entender que a gente vai poder pegar um atributo multivalorado e definir como um cliente, por exemplo, tem muitos telefones, que é o caso aqui. Esse vai ser o padrão sempre que a gente encontrar um atributo multivalorado. Então, a gente tira ele da tabela cliente, cria uma outra da entidade cliente, cria uma outra da entidade telefone para ele e coloca os dados específicos que a gente tem ali. Então, percebam que eu vou ter aqui um atributo composto, sempre com o código do cliente e o telefone. Então, é um padrão. Toda vez que eu tiver isso, eu levo esse código do cliente para cá. E o dado que a gente estiver guardando em si, a gente coloca aqui para identificar unicamente essa linha e coloca outras informações se eu quiser. A gente vai encontrar diversos casos assim. Mas o que eu aconselho é sempre que a gente encontrar um atributo multivalorado, que a gente não modele ele, que a gente já faça uma modelagem diferente, tá bom? Então, agora, quando a gente olha para um minimundo, a gente vai ter um caso assim. Então, o nosso primeiro minimundo aqui. Imaginar uma locadora que necessita de um sistema para gerenciar as locações de filmes. Bem old, né? Hoje locadora já não faz tanto sentido, mas tradicionalíssimo minimundo de locadora desde sempre. Então, o sistema deve ser implementado com SGBD, MySQL, com Java, informação um pouco relevante. Então, de cada filme é armazenado o título, o gênero, a duração, a sinopse. O filme possui um ou mais atores e um mesmo ator pode atuar em um ou mais filmes. De cada ator é pertinente armazenar o nome e a nacionalidade. Para determinado filme, a locadora pode possuir vários itens. Pode possuir DVD ou Blu-ray nas mídias diferentes, né? Cada item tem um tipo de mídia. O sistema deve permitir clientes consultarem os itens que eles querem locar. Lógico, os clientes locam itens, apenas maiores de idade pode ser cadastrados e o sistema deve gerar um número de inscrição único para cada cliente cadastrado. O cliente é cadastrado com o CPF, o nome, o endereço, data de nascimento, e-mail. A locadora possui diversos clientes. Então, o cliente pode fazer a locação de muitos itens de filmes, mas um item pode ser locado apenas por um cliente. Percebam que eu tenho várias regras de negócio aqui, várias descrições.
Em relação à locação de um item, o sistema deve armazenar a data de locação, devolução, preço. O cliente que não devolver um item alugado até a data estipulada não vai poder realizar locações, então ele vai ficar bloqueado. Então percebam que é o mínimo. Eu li aqui algumas informações, é bem simples. Se você quisesse criar uma locadora, alguma coisa de aluguel de filmes, por exemplo, você, ok, pequeno, enfim, não tem a parte financeira, não tem nada, mas já é um bom começo. Mas percebam que aqui eu tenho informações, ele me diz informações. Ó, por exemplo, filme. Eu preciso guardar filmes. Mas o que eu preciso guardar dos filmes? Eu preciso gravar qual é o gravar qual é, armazenar qual é o título, qual é o gênero, qual é a duração, qual é a sinopse. Ele fala também de atores, diz o que é pertinente armazenar do ator, nome, nacionalidade. Enfim, a gente tem clientes. A gente, para cada cliente que é cadastrado, a gente precisa do CPF, nome, endereço, nascimento, e-mail. Enfim, então a gente precisa identificar. Então, para a gente identificar as entidades, a gente precisa olhar para aquele grupo de coisas que a gente está armazenando características. Se você olhar aqui o filme, a gente está guardando características para ele, o ator a gente está guardando características, item a gente está guardando características e clientes a gente está guardando características. A gente consegue definir as entidades. É o primeiro passo que a gente tem. Se você olhar, não tem muito mais informação aqui que a gente consiga cadastrar. Se você olhar, é o que você precisa, tudo está rodando em volta dessas 4 conceitos principais que você precisa armazenar. E depois a gente vai pegar quais são as características associadas a cada um deles. Geralmente a descrição textual te dá isso. Geralmente na engenharia de requisitos você levanta essas informações. Então você sabe que aqui de cada filme é armazenado. Então essas palavras armazenados, salvos, tem que gerar, vai te levar para os atributos que você precisa definir. Então eu tenho aqui título, gênero, duração, sinopse. Cada ator é pertinente armazenar nome, nacionalidade. Um item possui um tipo de mídia, que vai ser DVD ou Blu-ray. Já está especificando aqui. Os clientes têm o CPF, nome, endereço, nascimento, e-mail, como a gente falou, e o sistema deve armazenar, em relação à locação de um item, o sistema deve armazenar a data de locação, devolução e preço. A gente vai ver que tem algumas situações em que a gente vai ter que estender algumas, né? Não quer dizer que porque a gente chegou a essas entidades e seus atributos que a gente fechou a modelagem. Não, a gente só identificou os componentes principais, com o filme, com os atributos, colocou ali no nosso modelo e depois a gente vai fazer os relacionamentos. E fazendo os relacionamentos, talvez a gente encontre outras informações em outros locais que a gente possa colocar a informação. Mas o primeiro passo que a gente precisa ter é identificar as entidades. Uma das abordagens é essa. Você identifica as entidades e depois faz um relacionamento entre elas. Uma forma ok de se fazer. Mas depois, com a prática, você vai acabar fazendo já uma entidade se relacionando com a outra, e assim vai se juntando com a outra e vai ligando as partes. Não tem nenhum problema. Vai depender muito da sua experiência e do que você achar mais fácil, tá bom? Então, é isso, pessoal. Com isso, a gente fecha essa parte específica que a gente teve só sobre entidades. Já falou um pouquinho de relacionamentos, agora a gente vai entrar nos relacionamentos para a gente fechar um modelo de entidade e ir fazendo outras discussões. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê numa próxima.